Oi, pessoas, tudo bem? Estamos aqui com Bagaceira Chique. Eu quero dizer o seguinte, que agora eu aprendi para você ativar o sininho, deixar seu comentário, compartilhar se você gostar e também as suas ideias, né? Porque eu acho que é sempre bom a gente ter ideias novas. Mas hoje eu tô aqui com a Marcela Maquigoa, que demorei para falar esse nome. Ela é gineco, gente. Primeira ginecologista que eu trago aqui no meu programa. Ai, que legal, Acho que vai ser a honra. última. Não, vem cá, sério. Agora tá na moda a ginecologia. Eu conheci tantos ginecologistas ultimamente. O que tá acontecendo? Invadiram o mundo. Pois é, né? Mas tá precisando, né? Muita mulherada aí no mundo pra gente cuidar. Tem muita mulher, né? Tem bastante. Prazer, Marcela. Tá bem? Prazer, Lu. Tô bem. Muito feliz de estar aqui com você. Eu também. Aliás, você tá bombando. Eu tava vendo aí os seus cortes. Fala muito bem e é bonitona, né? Uma médica jovem. Obrigada. Marcela, você vem de onde? Você falou o nome da cidade, a gente estava tentando, eu e a produção estávamos tentando saber de onde é a sua cidade. Eu sou de uma cidadezinha no interior de São Paulo, chama Rancharia. Quantas pessoas? Tem uns 28, 30 mil habitantes. Gente, assim. todo mundo se conhece? Todo mundo se conhece, todo mundo é parente, assim. Rancharia, interior de São Paulo. Eu morei lá há 15 anos, depois morei em Presidente Prudente, que é lá próxima, que o pessoal já conhece um pouquinho mais. E agora eu tô há alguns anos aqui em São Paulo. Cidade pequena, quando um pega amante, todo mundo sabe, né? Não é verdade? Todo mundo sabe todas as fofocas, Dá né? pra guardar segredo ou Menos não? a pessoa que tá envolvida, coitada. Geralmente ela é a última a saber, né? Não dá pra guardar segredo em Não cidade dá muito, pequena. não. Não dá muito, É porque não. todo mundo se conhece? Todo mundo conhece todo mundo, né? Todo mundo é parente, como eu falei, então as fofocas rolam. Como que você resolveu ser médica? Porque a gente sabe que medicina tem que ter muita vocação. Eu queria ser médica quando eu era nova, aí eu entendi que tinha que estudar muito, eu achei melhor não. Porque não para nunca de estudar. Não para. Eu sempre quis, desde pequena eu falava que queria cuidar de gente, era aquela criança que, sei lá, acho que é uma coisa de propósito Sim. mesmo, né? Eu lembro bem pequenininha, existia aquele Plantão Médico, um programa que passava bem… Ficava lá vendo. Eu ficava lá vendo, fascinada, assim. E aí, nesse processo de adolescência, tudo foi amadurecendo a ideia e resolvi que era isso mesmo que eu queria fazer. E… também bambiei ali no caminho, em algum momento eu pensei, demais, pô, não é? será que eu faço outra coisa? Eu sempre gostei muito de comunicação, Uhum. tá? Será que eu faço jornalismo, moda, alguma coisa? Mas aquela coisa estava no meu coração, assim, acho que tava no meu caminho mesmo. E aí acabei entrando pra medicina e já me apaixonei de cara, assim, no primeiro mês de faculdade, já apaixonei, assim. Eu acho que você falou a palavra-chave. Eu acho que médico tem que gostar de cuidar de pessoas, porque é uma dedicação sem limite, ainda mais obstetrícia. Eu sou muito amiga da minha obstetra, que eu tive os meus 2 filhos em Nova York, e ela falava pra mim, vou até te fazer essa pergunta. Ela falou, eu acho que eu não tiro férias longe da cidade há anos, porque ela tá com ela faz parto normal, então um monte de grávida, e você quer ter filho com a tua parteira, com a tua médica, você não quer ter filho com assistente, né? Então você tira férias? Então, hoje em dia não atendo mais como obstetra, né? Desde o programa, eu fiquei só na área de comunicação, né? Nas redes e tal. Então, desse período pra cá, eu descanso um pouquinho. Só que, realmente, o tempo que eu atendi obstetrícia, principalmente porque eu trabalhava muito com parto normal, humanização do parto, né? não tinha férias, não existia final de semana. Eu já fiz parto que eu tava no casamento de alguém, eu saí correndo de salto fino, tipo, eu tenho uma foto que é um vestidão de paetê, salto fino. Segurando lá a fazendo perereca. parto, tipo, na sala da recepção do hospital. Muito legal. Foi uma paciente que chegou já parindo, assim, minha paciente me ligou, já tive que ir direto. Então, assim, é isso. Realmente, a obstetrícia, ela é uma dedicação muito intensa. Tem que estar sempre ali no telefone, porque você quer falar com a sua obstetra. Sempre disponível. Você tá mexendo com um momento de muita vulnerabilidade, né? Então, assim, você precisa estar muito disponível para aquelas mães. Então, também foi por isso que eu escolhi, depois que eu entendi que eu queria trabalhar com outras coisas, com comunicação, eu falei, não tem como. Por mais que seja minha paixão, eu não consigo estar presente do jeito que eu deveria estar. É uma dedicação. E para você fazer isso, tem que estar realmente com vontade. Porque não pode viajar, é muito difícil mesmo, mas é legal, né? É uma escolha de vida, mas é muito legal. Acho que eu nunca vivi nada tão incrível e parecido com quando eu trabalhava com obstetrícia, assim. A energia de um parto, a vivência daquele momento. Primeira vez que a mãe vê um bebê, que eles se veem. Aquele choro. É muito lindo, assim. Todo mundo chora, não tem jeito. Então foi, com certeza, ficou marcado no meu coração. Eu acho que é a coisa que eu mais sinto falta na minha vida hoje, assim. Mas foi uma escolha mesmo pela responsabilidade até da dedicação. Não dá pra fazer meia boca, é um negócio que você tem que fazer por inteiro. Quantos por cento dos partos no Brasil são de cesárea? Então, hoje no Brasil, a gente já teve época de chegar a 80% dos partos serem cesáreas. Que não é o recomendado, né? Mundialmente não é nem recomendado. Mas a gente teve aqui, na verdade, uma questão cultural mesmo. Então, qual que é a desculpa que eles falam?
Então, isso começou quando os planos começaram a atuar muito forte no Brasil. Quando vieram os planos de saúde para o Brasil, né? A gente teve uma questão que foi essa de… O plano, o parto cesárea, ele é algo programado. Você consegue fazer em 24 horas, sei lá, 10 partos, muito mais, né? Cesárea. Já o normal, ele é imprevisível. Então, o custo do plano, o custo do profissional, o tempo daquele profissional, acabou indo para esse lugar da cesárea agendada, porque dava essa possibilidade de vários atendimentos. Sim. E aí também começou em paralelo, né, esse medo em relação ao parto normal. Parece que as pessoas foram perdendo mesmo o costume ou a mão de fazer os partos normais, né, de viver os partos normais. Então começou um medo, assim. E aí o que aconteceu? No Brasil, glamourizou a cesárea, porque assim, quem tinha plano, então quem tinha condição fazia cesárea, e o parto normal era coisa de quem não tinha condição. Ficou esse painel para a sociedade. Sim. Então hoje que tá voltando as pessoas a falar da importância do parto normal, né, que a gente tem essa capacidade, tem essa possibilidade. Então hoje vai voltando esse movimento. Mas a porcentagem, você sabe? Atualmente, quanto não sei. Não sei te dizer, mas até os últimos congressos que eu fui, beirava 60%, 70% ainda. A mulher brasileira, ela tem essa coisa de, não estou generalizando, mas quer marcar o dia, escolher, fazer mapa astral, fazer umas coisas. Eu não estou criticando, mas é que eu tive 2 filhos de parto normal, é tão gostoso, porque nasceu, foi. Nasceu, foi. Eu sou uma grande entusiasta do parto normal. Eu acho, claro, que a cesárea é super importante, ela salva vidas, claro. Né? E tem, enfim… Claro, também, se você não tiver nenhum preparo psicológico para ter um parto normal, tem situações que é indicado realmente a cesárea. Mas o que eu sou contra é primeiro mentir para as pacientes, né, inventar um monte de desculpa para fazer cesárea. Nunca pode. Nunca, e outra coisa que eu entendo aqui vão esperando tanto, eu não sei se já legalizaram o fato de você poder induzir o parto. Sim. Nos Estados Unidos eles fazem muito isso. Porque se você espera a criança estar com 41 semanas, vai ficar difícil nascer. Aí já entalou ali. Então, o que eles fazem nos Estados Unidos, eles programam essa indução com 39, 40 semanas. Não sei se isso pode no Brasil. Aqui pode. Com ocitocina. Tem os protocolos de indução, sim. Então por que espera tanto, gente? Geralmente aqui a partir de 40 semanas, né, ou antes, se precisar, se tiver alguma questão de saúde, já pode começar os protocolos de indução. No SUS, se eu não me engano, quase 41 semanas. Daí, se não nasceu, começa o protocolo de indução. Mas aí não vai, né? Às vezes vai sim. Eu acho que é mais uma questão cultural mesmo, infelizmente, assim, porque eu vivi muito dia a dia de SUS e lá a gente tinha muito parto normal. Sim. Então eu via que era normal mesmo, que acontecia, né, que acabava acontecendo. Então eu creio que é mais uma questão de cultura e com medo, né? As pessoas ficaram com medo, porque dói. Ficou como Por que todo mundo acha que… É porque nos filmes o povo berra muito, né? Eu juro, quando eu tive meus partos, eu não dei um berro. Por que o povo berra tanto, gente? Mas, assim, não é algo fácil, né? Realmente é algo doloroso. E aí depende um pouco do preparo, da assistência que a pessoa tá tendo, né? Existem hoje muitas coisas para manejar a dor, mas depende do contexto todo. Então a gente vai entendendo muitas coisas como vai trabalhando com isso, né? Desde como você é recebida no hospital, vai impactar na dor, né? O quanto essa equipe tá presente ali com você. Quanto tempo de parto. Então tem vários fatores. Mas é isso que eu falava sempre para os pacientes. É uma dor controlável, né? Uma dor realmente não dá para fingir que não vai sentir nada, né? Mas assim, é algo que a gente tem como manejar, tem como controlar. E sabe que não vai, que ali é uma coisa normal, que é esperado. Eu acho que a dor é sempre muito difícil quando você não sabe de onde vem. Você sabe, nossa, alguma coisa tá errada. Mas quando você sabe que tá acontecendo… Sim. E, tipo, doeu, mas no meu caso, sim, não é que também… Eu me lembro, eu falei pra minha médica, não estou confortável. Ela falou, essa palavra não é uma coisa que a gente usa aqui neste momento, conforto. Eu falei, nunca me esqueci dessa palavra. I'm not comfortable. Ela falou, that's not a word we use now. Eu falei, entendi. Mas realmente, uma vez que nasce… Passou, né? Gente, passou. Sim. Então eu não entendo, porque assim, quando você faz a cesárea, mais uma vez o alerta às mulheres, tem que cortar um monte de camada de pele, o negócio fica… Existe uma dor implicada também, que depois, não se falam, né, no pós. Depois? Então é isso, é manejar. Eu acho que falta muito preparo, sinceramente, dos profissionais de estarem ali aptos a fazer o parto e dar essa assistência melhor possível para manejar a dor, para acolher essa paciente, porque muito da dor também é a nossa cabeça, né? A tensão que você está vivendo, o medo daquilo, né? Então o seu corpo todo fica travado ali no medo. Então depende de várias coisas, mas eu acho que hoje falta mais profissional apto a acolher isso, que goste de fazer isso, do que realmente seja uma questão de nossa dor exclusiva das pacientes, sabe? Eu acho que é o contexto mesmo que acaba levando para esse medo e essa insegurança toda. E aqueles partos que a pessoa já chega com a criança escorregando, eu acho isso uma graça, nasce no elevador, no carro,
Já teve uma dessas? Nossa, várias. Trabalhei muito tempo em pronto-socorro, então assim… Chega a escorrer, cabeça pra fora. Chegava nascendo, assim, eu já tive que fazer no banheiro Segurando. várias vezes, em pé, com uma mão só. Só deu tempo de pôr a luva numa mão, aí segurava com a mão só. Tem muitos partos que a mãe já chega assim, parindo. Como é que, né? Como é que é isso, gente? Então, principalmente mulheres que já tiveram outros partos normais, nascem mais rápido. Nossa, o meu demorou muito, os dois. Os dois demoraram muito. É? Muito. Nossa, algumas mulheres vão bem assim, já elas sentem só, né, talvez as dores maiores quando elas já estão perto do expulsivo e aí elas vão pro hospital muito tarde. Segura, então. Você já teve alguma que nasceu no elevador, uma coisa assim? Eu já tive nascendo no banheiro várias vezes, lá no hospital que eu trabalhava. E já tive nascendo na sala de… Tipo, a gente ficava lá na obstetrícia, lá em cima, né, aí ligavam correndo assim, vem essa escada correndo. Aí eu ia voando as escadas, porque eu chegava na porta da emergência quando tava nascendo, assim, o neném. Já tive vários desses. Eu acho que no elevador nunca comigo. E parto de gêmeos? É normal também? Se faz? Aqui no Brasil o povo tem um pouco de medo, mas faz parto normal de gêmeos? Eu já fiz bastante. Eu até tenho uma história que um dos primeiros partos que eu fiz na minha residência normais foram de gêmeos. E aí eu não sabia direito ainda, né? Tava começando. Lógico que tinha meu chefe ali, mas ele fica no cantinho assim. Aí eu vi o primeiro nenê saiu, o segundo saiu, só que veio o bumbum, ao invés de vir a cabeça. Aí eu fiquei desesperada. Que medo. Falei, doutor, uma bunda. E aí ele começou a rir, assim, mas deu tudo certo, o parto foi ótimo. E depois, anos depois, eu fiz o parto dessa mãe de novo, de outra gestação dela. E ela lembrou de mim e falou, você é a doutora que ficou com medo da bunda do meu filho. Nossa, mas é difícil, o parto de bumbum é mais complicado. Sim. Tem como, é mais complicado, mas tem como manejar, é tranquilo, assim, é mais tranquilo do que a gente imagina, na verdade. Sim. E gêmeos também, né? Depende de como eles estão encaixadinhos lá no parto, é bem tranquilo, assim, nasceu um, nasceu o outro. Acho tão bonitinho o parto de gêmeos. Eu me lembro tanto da Fernanda Lima, que teve, nossa, a Fernanda Lima, inacreditável, a pessoa engordou acho que 19 quilos para 2, eu engordei 30 para 1. Mas é muito pessoal, né? Tão horrorizado com a minha. Ela arrasou. A sua família, tem até, a gente estava vendo que você tem um irmão trans. Sim. Me conta um pouquinho disso, como é que eu já entendi que a sua família é super liberal, super amorosa e deu tudo certo, mas a gente sempre gosta de explicar isso até para as outras famílias que têm esse tipo de caso, para as pessoas verem que it's not a big deal, que não é um problema, né? Simplesmente é. E é curioso, né? Porque a minha família, assim, sempre foi tranquila, mas não era algo super aberto, assim, nada. Mas conforme foi acontecendo, eles aceitaram tudo tão bem que é bem bonito de ver, assim. Até porque a gente é do interior, né? Meu pai é um cara, tipo, da fazenda, assim mesmo. Então, foi muito legal ver ele aprendendo a lidar com tudo e entendendo que o que importava era a felicidade. Eu tenho um irmão que é um homem trans, que é o Enzo, né? Quando ele tinha 18 anos, ele contou pra família, ele né? Nasceu menina. Isso. Ele nasceu, né, com o corpo que a gente diz de menina, e aí, mas desde sempre ele se identificou. Desde que ele tinha, Lu, sei lá, 5 anos, ele falava pra gente. Sim. Eu lembro, a gente brincava, eu e ele de casinha, e aí ele sempre pedia pra eu fechar a porta pra ele poder escolher o nome que ele queria brincar. E era sempre um nome no masculino. Desde 5, tipo 4, 5 anos. Tava lá. Ele sempre foi o Enzo. E aí, quando ele entrou na adolescência, né, isso foi ficando mais evidente. Eu acho que ele mesmo não sabia o que era ser uma pessoa trans, nem a gente tinha esse conhecimento ainda na época. E aí, quando ele tinha uns 17, 18 anos, ele escreveu uma carta pra minha mãe, falando exatamente como ele sentia, mas ele ainda não sabia o nome. A gente não sabia, tipo, o que era ser uma pessoa trans. Mas ele conseguiu explicar. Ele falou em palavras, assim, eu não me sinto uma menina, eu me sinto assim, assim, assim. Eu entendo se… Olha, ele ainda falou pra minha mãe, eu entendo se você não quiser que eu fique em casa. Para. Sim. Fala isso que eu choro. Foi muito marcante pra gente, assim. Nossa, e aí, nesse momento que ele trouxe, a gente também não entendeu muito bem na época, mas minha mãe falou, tudo bem, filho. Vamos aí. Minha mãe não entendeu o que tava acontecendo, mas falou, tudo bem, você é amado, vamos ver, a gente se vira. O que você quiser fazer, a gente vai fazer. E aí, nessa época, eu também comecei a estudar a sexualidade. Sim. Foi muito doido, né? A vida foi empurrando a gente pra caminhos que fizessem sentido ali. E eu tava me graduando, né? Depois que eu fiz gineco, eu me graduei em sexualidade especificamente. E nessa graduação eu tive o primeiro contato com pessoas trans. E aí eu cheguei em casa um dia no almoço e falei pro meu irmão, eu acho que você é uma pessoa trans. Aí ele começou a chorar muito, porque ele já sabia, ele já tinha pesquisado e tal. Você viu. E aí a gente foi junto de fazer o processo dele ali de transição. Sim. Então ele fez todo esse processo de mudança de nome, né? De uso de hormônio e tudo mais. Foi muito legal, assim, na minha família. Meus pais foram muito acolhedores, assim. Muito mesmo. E eles faz diferença, né?
Eu acho que assim, o mundo é muito hostil com as pessoas já, né, Lu? Fora de casa. Especialmente se você é da comunidade LGBTQIAP+, especialmente uma pessoa trans, que as pessoas entendem muito pouco desse universo, sofre muita hostilidade. Então, se você não tiver suporte dentro de casa, sua família, não tem, né? Então, meus pais foram super legais e foi um processo bem tranquilo, assim. E aí, hoje ele vive ali feliz da vida. Foi muito lindo ver, porque ele era um adolescente muito deprimido, que ficava muito trancado no quarto. E quando ele conseguiu verbalizar e se encontrar, e ele virou outra pessoa. Então hoje ele é uma das pessoas mais sociáveis da família, tipo, mais legal, mais do rolê, o que mais tem amigos. Bonitinho. Então só de ver isso, acho que já foi incrível pra minha família. E você, aí a pessoa, ele é um homem trans, mas ele tem que ir no ginecologista? Ele tem que ir no ginecologista. Ele tem que fazer acompanhamento. Hoje em dia, né, a gente ainda não tem um profissional que seja específico, né, de corpos trans. Então, assim, depende da estrutura física que você tem. Como ele é uma pessoa que tem vulva, né, que tem útero ainda, tem que ir com quem atende a ginecologista. Eu atendi muito tempo também. Quando eu atendi consultório, eu atendi durante muito tempo homens trans. Mas a gineco entende de hormônio, entende de tudo. Entende de tudo. Entende de tudo. É isso. E você também se diz bi, você é bi? Eu sou bissexual. Eu sou bissexual. E desde de novinha você também entendeu isso? Sim, eu sempre soube que eu me atraía por todo mundo. É bom que abre o leque, fica bem mais fácil de arrumar alguém. Fica. Apesar que agora você tá com a Luísa, então a gente sabe que tá tudo certo. Mas não, porque se não tem homem, aí tem mulher. Aumenta bastante as possibilidades. Não é? E gostar de mulher é um presente divino, vou dizer. Então, tá me faltando um pouco isso. É um bom presente na vida. Então. E eu entendi desde sempre, assim. Só que eu também não sabia como chamava, né? Então, só fui saber que se chamava bissexual, né? Que era uma identidade, que era uma orientação sexual válida, já adulta, assim. Então, eu sempre fui muito confusa. Minha adolescência foi tipo, gente, o que eu sou? Mas pegava as meninas, dava uns beijos. A tua mãe podia te explicar. Sua mãe é super liberal, uma graça. Sim, minha mãe é muito legal. Fofa. E também pra eles foi bem tranquilo desde sempre, desde que eu abri pra eles minha sexualidade. Foi tudo muito tranquilo, assim. A gente até brinca, eu e meu irmão, que a gente tem um irmãozinho mais novo, falar, ele não tem muito mais o que fazer pra chocar a família. Porque a gente já nada tudo mais, que tinha pra nada fazer mais. Aqui. Agora ele tem que ser, tipo, gostar de menina e vai falar, nossa, só isso, é um hétero cis. Ele vai ter que ser hétero cis lá dentro de casa, né? pra ser o primeiro. O primeiro. Aliás, hoje em dia, quando você vê um hétero cis, você fala, nossa, eu gritei um hétero aqui, oi. A cota hétero, não, defina hétero também, né? Porque hoje em dia, cada um dá a definição que quiser e tá tudo certo, né? Mas, hoje em dia, essas bordas estão meio, né, permeando quem é. Nem precisa mais, mas a gente, às vezes, o ser humano gosta de botar a pessoa numa categoria só pra entender, mas na realidade ninguém quer mais estar em caixinha. Eu acho que a gente caminha pra isso mesmo na humanidade, assim. Eu vejo que hoje as caixinhas, elas são importantes pra ter uma identificação, né, pra você saber, tipo, é isso que eu falei, por exemplo, eu não sabia que era ser bissexual. Então foi bem sofrido até eu saber que era normal e que tinha outras pessoas que eram iguais a mim. Então, pra isso eu acho que as caixas são importantes, mas eu vejo que o futuro da humanidade, eu espero, é tipo, cada um faz o que quer da sua vida, sabe? Assim, é tão particular isso, né? Agora vem cá, que horas a gente vai começar a falar de sexo logo? Né? Tava demorando, né? Não, vem cá, só porque você é ginecologista, você acha que você entende melhor de sexo que as outras pessoas? Será? Todo mundo tem essa curiosidade, eu tava falando aqui, o povo queria saber, você sabe, porque você entende né? De anatomia. Da anatomia. Será que sabe, tipo, transar melhor? Eu não sei se na prática é assim, mas assim, eu graduei também em sexualidade, né, em terapia sexual, eu estudei muita coisa. Amiga, se você não entender, ninguém entende. Na teoria eu sei bastante. Na prática é sempre uma vivência muito particular. Eu acho que eu tenho uns pontinhos aí por saber mais de anatomia, talvez por entender um pouco dos processos do corpo, de como o corpo reage, né, quimicamente, hormonalmente falando. Mas assim, eu sempre falo pro povo, gente, não faço nada de muito, não é circo de Solé, não. Eu tenho ali um conhecimento, mas sexo é uma coisa muito pessoal, né? É muito sobre troca com outra pessoa. Então você nunca é muito expert, porque depende também do que a outra pessoa traz pra você. Tá, mas os lugares são meio iguais pra todo mundo, né? Tipo assim, que tem gente que eu tava vendo uma piada do dia que tem homem que não sabe onde é nada. Exato. Então, pelo menos essa luz você tem. Esse mal eu não sou, eu sei onde fica, exatamente como faz pra mexer. Não é? Então, isso aí você já entende mais. Já, acho que já ganhei uns pontinhos, então vou botar na minha conta. E a mulherada, hoje em dia, a gente vê muito que tá se liberando, se libertando, mas tem gente que ainda não tem orgasmo. A gente vê falarem sobre isso, é uma coisa de louco. Como que ensina a pessoa a ter orgasmo? Como é que fala? Oi! Muito. Como é que explica? Eu atendia muito no consultório de sexualidade, muitas mulheres, principalmente de uma geração um pouquinho mais velha, assim, que vinham sem nunca ter tido um orgasmo na vida delas. Tipo, sem saber o que era. Mas elas falam, verbalizam? Então. Eu nunca tive. Mas elas transam pra quê? Só pra entender. Eu não sei como é, não sei se eu já tive.
Infelizmente a gente você tem não sabe que você já teve, não teve, né? Você fala isso assim, infelizmente, se você não sabe, você não teve. É triste. Porque você vai saber o dia que você tiver. É um momento muito específico. Não sei específico. se eu tive orgasmo. Oi? Mas tem muita dúvida, assim, porque tem muita gente também que tem expectativas de que, sei lá, vai o corpo contorcer, sei lá. Tem gente que tem expectativas sobre o orgasmo que às vezes não são realistas. Então eu sempre explico mais ou menos o que o seu corpo vai sentir. O que vai sentir? Conta. Geralmente o orgasmo, ele vem um acúmulo de tensão, né? Então a gente sente aquela coisa, né, acumulando dentro da gente, que é uma tensão sexual. Sim. Seguida de um pico dessa tensão e um relaxamento. Certo. Então isso acontece de maneiras muito diferentes. Para algumas pessoas isso é bem rápido, para outras isso vem em ondas mais lentas. Né? Então, assim, não necessariamente todo mundo vai experimentar um orgasmo da mesma maneira. Sim. Mas a fisiologia dele é a mesma para todo mundo. Então, você tem que sentir essa coisa de tensão e relaxamento depois. Isso é o que marca um orgasmo no corpo, né? Mas muitas mulheres não têm, não sabem. Ensina? Eu ensino masturbando. Porque eu acho que é a maneira mais fácil de aprender, assim. Né? Então, eu ensino como toca, como é o corpo. As mulheres não… Olha, assim, infelizmente… Pouquíssimas mulheres, a nossa bolha talvez saiba mais, assim, a galera da internet é mais moderninha, sabe? Mas quando você vai sair assim pro mundo, as mulheres não conhecem o corpo, onde é o clitóris, como que estimula, tem aquela crença de que precisa ter penetração pra ter orgasmo, e aí fica naquela vida buscando orgasmo, né, com penetração ali, ou fazendo poucas práticas sexuais que funcionem pra elas. Então, assim, eu sempre ensino na masturbação, porque eu acho que é a maneira mais rápida de você aprender como é que tem um orgasmo, e depois você compartilha com outras pessoas. Mas os homens também não ajudam, hein? Esses homens podiam, pelo menos, né, conversar sobre o assunto. Não tô colocando a responsabilidade nos homens ou nos parceiros ou parceiras. Mas, poxa, também podia, né, se interessar mais. Mas eles também não sabem, né? A real é que a gente tem uma educação sexual muito ruim. Então, tipo assim, o que os homens aprenderam sobre prazer é o que funciona pro corpo deles. Que não é nada. Que é penetração. Que tá tudo certo. E aí, eles acham que isso funciona pra gente também. Acha nada, faz a louca, vai. Como a gente não sabe explicar… Fica aquele limbo, as mulheres fingem muito, ou se sentem na obrigação de ter orgasmo com penetração, né? Tipo, isso é uma das maiores dúvidas que eu recebo. Ai, meu Deus, não consigo ter orgasmo com penetração. Aí eu vou lá explicar anatomicamente, olha só, não faz sentido mesmo, tá tudo bem, você estimular… não rola. Estimular o seu clitóris. Mas acontece muito, assim, e aí ninguém sabe, essa é a real. Não se fala muito sobre prazer feminino. É louco isso. Do corpo, é um tabu. Com vulva em geral, né? Não se fala como que se estimula, o que funciona. O povo sempre acha que, assim, se você teve um orgasmo no sexo oral, ou na masturbação, ou estimulando o clitóris, você tá roubando, sabe? O certo teria que roubando? Você tá burlando regras, assim. Sim. O certo seria ter na penetração. Entendi. E o resto você tá dando um truque ali. Dando um truque. Então a gente não tem muito essa cultura de entender que cada corpo precisa de um estímulo e que corpo com vulva precisa de estímulo externo. Com vulva seria um corpo… mulheres e pessoas com vulva em geral, né? E quanto tempo… quanto tempo tem o orgasmo? Já mediu? Quanto tempo dura um orgasmo? Não, acho que são segundos, né? 2, 3 segundos. Não sei se tem essa medição. Desde a hora que começa até o final? Não sei, depende do quanto a pessoa… Tem gente que tem mais rápido e gente que tem um pouquinho mais lento. Depende e todos do os orgasmos são diferentes também? São diferentes. Interessante isso. E você também tem uma loja que vende vários tipos de sex toys. Aí agora tem uns diferentes. Olha, por muito tempo, os únicos vibradores que tinham era realmente que… Era uma coisa machista, né? Só tinha lá com a cara do, né? Uma prótese mesmo, do peru. Não, agora tá, eu brinco que tá na moda do chupa-chupa, porque, não é? Os sugadores. Não é? Ninguém mais quer mais aquele vibrador de peru, tá? Mas é porque isso, né? Assim, quando você vai entendendo o corpo e a anatomia, você vê que não faz sentido, né? Você comprar alguma coisa só pra penetração, sem nenhum estímulo ali… realmente vai ter pouco impacto. Então, pouco impacto, vai ter pouco impacto, não vai sentir nada. Então hoje as mulheres gostam muito dos vibradores de estímulo externo. Então faz muito sucesso o sugador. É o chupa-chupa. O pulsador, né, que é um que… Ele é diferente de vibrar, ele pulsa bem rapidinho, assim. Ele dá uma sensação bem parecida com o sexo oral também. Ele tá muito na moda. Então as mulheres estão buscando esses estímulos no clitóris mesmo. Vibração, pulsação, sucção do clitóris. E aí tem uma infinidade de coisas novas. Eu adoro, assim. Na minha loja nada é fálico. Tudo é bem… Eu acho bem legal. E agora as mulheres estão se aceitando mais nessa questão dos brinquedos. Se fala muito mais, se dá de presente de Natal. Porque antigamente era um tabu. Sim. Gente, era assim, você vai viajar, vai levar o negócio e vão pegar no… Tipo, oi, qual o problema?
Hoje em dia as pessoas parecem que estão mais livres de falar sobre toys. Tem se falado mais, né? Eu acho que a gente tá indo pra um lugar das pessoas entenderem, tipo, que eles são legais e todo mundo faz, né? Então e por que tá não, tudo bem. né? E tá tudo certo. É engraçado isso. Mas tem bastante resistência ainda. A gente vive lá explicando, quebrando os tabus ali dentro da marca, porque tem muita gente, principalmente casais, tem muita ideia de, tipo, se eu usar um toy é porque tem alguma coisa errada no meu relacionamento, sabe? Então, o toy é só porque não tá dando conta. E não, é um recurso assim, ninguém vibra, né? Não, ninguém vibra em 9 velocidades, gira. Então, quanto mais, melhor. É só um recurso extra, né? Que pode aproximar super o casal, inclusive. Sim. Pode, inclusive, resolver essas questões. Se você tem muita dificuldade, se você não chega ao orgasmo com penetração, que é normal, a maior parte das mulheres não chega mesmo. E você consegue incluir o toy ali no sexo, pra que você tenha mais chances de orgasmo, mais dinamismo na relação, pra você curtir a penetração e ter prazer junto também. Então, assim, ele traz um mundo novo de possibilidades pro sexo, que pode, inclusive, agregar muito na relação a dois. E são esteticamente muito bonitos esses brinquedos hoje em dia. O negócio, você olha e fala, nossa, nunca imaginaria que aquilo é um sexo toy. Você fala, nossa, o negócio parece uma arte. Sim. Eu tenho um na minha marca que é uma lua, assim, tipo um pingente, a base é uma nuvenzinha, você pode pôr na sua cabeceira tranquilamente. Seu filho não vai saber o que é aquilo, não precisa entrar esconder dentro do ursinho. Não precisa. São lindos, hoje em dia tem muita opção linda. Mas todo mundo tem uma gaveta com uma chavinha, não? Eu tenho. Eu espero que todo mundo tenha. A minha nem chavinha tem, a minha também tá lá em casa, não tem chavinha não, mas meus filhos acho que não abrem não, pra falar que se abrir vai ser uma vez só, abriu e fechou. Abriu, fechou, saiu correndo. Nossa. E pros homens, tem alguns brinquedos? Porque que o homem vai brincar com? Tem. Hoje aqueles em dia, rings, aquelas mas aquilo dá certo? Tem os rings, tem os masturbadores, né, que são umas capas, assim, que tem textura, que é pra usar na masturbação do pênis, então você coloca no pênis, ela tem umas texturas diferentes. Tem coisas para práticas anais, Sim. né? Que tem homens que gostam bastante da prática anal. E tudo bem, é ótimo, inclusive. Tem algumas coisas… Com cautela. Assim, cada um cuide do seu. Sim, com cautela até por uma questão médica, que a gente sempre fala sempre com calma. Por exemplo, a gente tem… A vagina, pode falar qualquer palavra? Então você imagina a vagina. Eu falo 2023, eu falo tranquilamente, mas gente, não mas sei, a vagina né? é uma coisa que eu tenho, ela tem, tá tudo certo. Ela é um lugar que tem um pH, né, tudo uma muito flora, específico, uma flora bacteriana ali específica, sim. né? Então você não pode levar bactérias de outras regiões pra lá. Então, assim, nada que for atrás pode ir na frente, né? Sempre tem que higienizar. O ideal depois de fazer sexo é tentar fazer xixi mesmo. Pra não ter infecção urinária. A nossa uretra, ela é muito perto da entrada, então acaba passando bactérias ali. Tem alguns protocolinhos assim. E se a gente for falar de sexo anal, né? Os protocolos que a gente tem, principalmente, acho que é lubrificação e cuidado. Porque é diferente, né? Um lugar que não é… Né? E preservativo, o tal do preservativo. Sempre. As pessoas usam hoje em dia preservativo? O que você acha? Menos do que deveriam. Né? Bem menos do que deveriam. Tem um tabu que não sente, que não sei o quê. Não é verdade. E não, isso é um treino de sensibilidade, na verdade, né? Assim, hoje em dia a gente tem preservativos ultra finos. E a gente tem também a adaptação da sua sensibilidade. Conforme você vai usando, você vai tendo adaptação e acostumando com a sensibilidade. A verdade do preservativo, né, é que os homens têm muito medo de perda de ereção. Eita, o tal broxar. Tem muito medo. Então, qualquer coisa qualquer coisa que entre aí como uma etapa que possa prejudicar essa ereção, eles têm muito medo. Então, assim, as pessoas têm medo de usar preservativo por questão de ereção. Mas assim, a gente tem um número de infecção sexualmente transmissível super alto. Então tem que usar, gente. Assim, tem que cuidar. Tem que usar. Em que momento que a mulher vira pro cara e fala assim, então, aqui tá a camisinha? Eu assim, acho que isso é um alto amor, sabe? Você chegar e falar, aqui tá a camisinha leve a sua. Porque, leve a sua, sabe? Não conta com os outros, não. Tá aqui o preservativo e só vai rolar tá tudo se for com preservativo, assim. Se não for com preservativo, não vai rolar. E não tem que ter medo da pessoa não querer, não. Porque assim, se a pessoa não consegue respeitar… Se não faz com você uma também… decisão sua sobre prevenção do seu corpo, tipo… Gata, não vale, sabe? Veste a calcinha. Mas se faz com você assim… Não, nem tirou a calcinha ainda, amiga. Nem tirou a calcinha ainda. Não, porque vamos pensar, se não faz com você, não faz com ninguém. Sim. E não te respeita, né? Porque é uma coisa uma vontade sua. É uma coisa muito íntima, né? Você tem que ter isso respeitado. Como é que é um date ruim? Botaram essa pergunta aqui, eu queria saber mesmo. O que é um date ruim? Eu acho que pra cada pessoa é uma situação. Eu já recebi relatos
incríveis de dates ruins, assim, gente que se machuca, que vai parar no hospital, que bate a cabeça e desmaia. Já vi um casal que eles começaram lá no hotel, no Vucu Vucu, esqueceram a banheira encharcou o quarto. Tipo assim, acho que tem muitas possibilidades. Já teve gente que foi assaltada no date. Na hora da transa? O cara do date levou o celular embora, isso que é o pior. Foi assaltada pelo próprio date. Nossa, o negócio tá perdido, o mundo tá perdido. Acho que tem muitas maneiras de ser um date ruim, viu? Muitas opções pra um date dar errado, assim. E fetiche? Conta pra mim. Teve algum fetiche? Você é super, assim, aberta com essas coisas. Teve algum fetiche que você possa contar pra gente? Olha, assim, já vi de tudo um pouco também. As pessoas têm muito mais na imaginação delas do que elas põem pra fora no mundo, viu? Quase todo mundo. Aí tem um livro, inclusive, que fez uma pesquisa grande, fala que quase 80% das pessoas têm alguma fantasia e nunca contou nem pra terapeuta deles. Não fala assim. nada. Não fala, porque a gente tem um tabuzão, né? Sim. De que fetiche é algo errado, algo sujo. Eu já vi de tudo. As coisas que são mais comuns, né? Homenagem é um fetiche muito comum. Swing é um Mas fetiche é sempre com muito duas mulheres. comum. É raro terem dois homens. A gente vê também, eu levo lá no programa Super Pop, é sempre a mesma história. Sempre duas mulheres e um homem. É porque os homens estão mais abertos a isso, né? Sim. Agora as mulheres têm muita vontade de fazer com dois homens. Muita vontade. Já recebi muito esse relato também. Swing, né? O BDSM é um fetiche muito comum também. Que é o negócio? O bondage, BDSM, aquelas práticas de bondage, dominação, submissão. Eu já vi de um tudo, assim. Tipo aquele… coisas… Como é que é o filme lá, né? Tem um filme com Os isso. 50 Tons de Cinza. Nossa, depois esse filme virou uma sacanagem. Todo mundo quer fazer o tal do fetiche, todo mundo né? quer um quarto de… Mas fetiche é muito legal. Ele pode ser um fator super agregador dentro do relacionamento, ou incrementa a sua vida sexual. Sim. Só que as pessoas precisam encarar ele com maturidade, assim, né? Conversar sobre, não tem nada de errado. Tá tudo bem fantasiar também. Às vezes você nem quer realizar, você só quer fantasiar mesmo. Porque às vezes na prática não é tudo aquilo que você pensou. Ai, que tristeza. Não fala isso, dá até tristeza. Você chega lá e fala, não foi tudo isso. Homenagem é uma coisa que acontece muito desastre, né? Porque o povo como fantasia… é que faz pra fazer Não, esse negócio de homenagem tem que ter regras claras, não é? Eu oriento sempre a conversar muito bem. Você já fez? Já fiz. E como é que era a regra? A minha não tinha. Não tinha Na regra? verdade, quando eu fui fazer, não tinha regra. Não teve uma regra pré-estabelecida. Tá, mas se hoje você fizesse com a Luísa… Mas o que eu acho na verdade, a regra, assim, o que eu digo é o casal conversar sobre expectativas. Tipo assim, eu fico com… tudo bem eu beijar a pessoa sem você, sei lá. Certo. Sabe? Tudo bem se acontecer alguma coisa entre duas pessoas e você não tá incluído. Ou você quer estar incluído em tudo. Pode penetração, não pode? Pode. Porque às vezes as mulheres também esquecem. Não tem essa que esquece os homens? Deve acontecer. As mulheres pegam e cadê o homem? Ah, esqueci, coitado, tá lá. Prevenção. Às vezes que eu já vivi isso na minha vida, a prevenção sempre foi um tópico muito importante. Tipo, o que a gente vai fazer, como é que funciona, né? Tipo, como vai manejar isso. E saber que pode dar tudo certo, pode dar tudo errado. Não dá os ataques. Eu ouvi uma história de uma amiga que ela teve um ataque de ciúmes e foi embora no meio. Eu nunca tive, mas eu acho que pode dar, assim, depende do quanto você tá Eu falei, amiga, mas você foi embora, largou o boy lá? Tipo, bem irracional, né? Gente, mas largou o namorado. Eu que não ia embora. Aí que não ia mesmo. Ia falar, levanta, gato, acabou por aqui, vamos Gente, ela vai embora, largou o boy lá com a outra. Eu falei, era eu. Mas é porque eu ia irracional, né, agindo ali. Então, assim, é isso. Na prática, às vezes, vão acontecer coisas que… Porque você não… Assim, na nossa mente, a gente controla todos os fatores, né? Então, você cria a cena do jeito que você quer. Aí, na prática, você vai lá e vai rolar do jeito que tiver que rolar. Sim. Então, é bom conversar antes e, principalmente, dar abertura… Aliar as expectativas. Aliar as expectativas. Eu acho, assim, o que pode, o que não pode… O quão confortável eu fico com isso. E também depois, sabe? Dar uns feedbacks de tipo, eu senti isso, eu senti Gostei, aquilo. não gostei? Desculpa. Não morre agora não, pelo amor de Deus. Pelo menos tem uma médica no resto, começar assim. Eu mesma, né? Você se auto-ressuscita. Mas isso, assim, depois poder ter essa conversa saudável. Entender que, tipo assim, foi um rolê que vocês fizeram na parceria… Que às vezes não sai do jeito que quer. Então, assim, vamos destruir o relacionamento com isso. Só vamos conversar sobre o que senti, né? Sobre, às vezes, a insegurança que bateu. E é normal. Eu já tive o contrário. Já tive, tipo, o boy ficou com muitos ciúmes da situação. Mas deve acontecer. Eu acordei no dia seguinte, ele tava chorando, assim, na cama. Falou, eu acho que será que você tá apaixonada por ela? Eu falei, que apaixonada, gato, tá doido? Era só… O boy teve crise. Sim, porque é isso, então, né? esqueceu dele, coitado. Cadê o boy? Esqueci um pouquinho. Esqueceu dele, né? Esqueci. Coitado. Faz parte. Não, e o homem tem uma autoestima, assim, quando fala de sexualidade, a autoestima do homem tá indo bem. Mas se você fizer alguma coisa pra mexer, eles ficam destruídos. Porque valida muito a masculinidade com o sexo, né? Então, assim, também a sociedade pega muito pesado com os homens nesses padrões de masculinidade. Você tem filho, pelo menos alguma coisa, né? Porque homem se dá bem em tudo, vai. Sim, mas esse padrão é bem ferrenho. E é muito associado com o sexo e
com potência, né? Sim, com potência. Se então, o negócio assim, não tá organizado, o homem já nossa, eles surtam, né? É até triste. Eu acho que se a gente tirasse um pouco, né, assim, se os homens começassem a tirar essa pressão, tudo ia fluir muito melhor. Porque eu acho que muita coisa vai mal por conta dessa pressão da necessidade da potência sempre. É muito louco isso. Né? Então, assim, eles ficam sempre usando isso como parâmetro pra julgar o relacionamento, ou julgar o quão incrível eles são. Exato. Ou não. E, cara, assim, sexo é uma das coisas do relacionamento, né? Não pode ser algo que te desestabiliza desse tanto. Sim. Mas, infelizmente, acontece. E você tá com a Luísa já tem um tempinho? 2 anos e meio já. Você antes tinha uma relação heterossexual, é isso? Você já tive algumas relações, já tive um casamento bem longo, fiquei 12 anos, não tive filhos. Eu fiz tanto parto que eu já decidi que eu não vou. Eu já vi tanto que eu não quero. Mais ou menos isso, né? Só não quero. Isso. Não, brincadeira, pior que o parto eu tenho muita vontade. É que eu sempre não dá pra devolver. Perguntando depois a vida inteira, né? Eu perguntei isso, o que eu faço com o Lucas? Aí fala assim, eu perguntei pro pai do Lucas. Não, Marinha, era de primeira viagem, me entregaram o bebê, eu liguei pro Mico e falei, o que eu faço com ele? Ele falou, agora você cria ele, né? Aí eu falei, entendi. Cadê o manual? Cadê o manual, pelo amor de Deus? Não, é bem complexo. Nossa, é uma escolha todos os dias. E muitas vezes a gente faz escolhas que os filhos não acham que é a melhor, a gente tenta. Sim. Mas pontos de vista são, né? Não, essa responsabilidade de criar outro ser humano sempre foi uma coisa na minha vida que eu questionei muito se eu queria ela, sabe? Então, hoje, assim, talvez eu esteja no momento que eu mais quero. Porque eu também vejo na Lu uma parceira. Eu sempre tive muito essa questão também, sabe? Ter o parceiro Quem vai certo, ser o pai ou a mãe dessa criança, independente de eu estar casado ou não. Sim. Porque, tipo, eu queria que fosse uma pessoa que, se eu não tiver junto um dia, eu saiba que vai ser excelente pra essa criança. Um parceiro legal, né? Então, assim, com a Lu, essa vontade até aflorou. Até a sensação de, tipo, que eu sei que ela dividiria as coisas comigo de igual pra igual. Que eu não sentia muito nos outros relacionamentos. E quem que vai ser a mãe? Tipo assim, que eu digo, quem que engravidaria? Você ou ela? Então, ela não tem muita vontade de engravidar. Nem eu falo, mas nem eu. Não, eu tenho de gestar e parir, eu tenho muita curiosidade. Porque eu já vivi tanto esse processo que eu queria saber como é em mim. Aí eu falo pra ela, o problema pra mim é depois. Aí você fica com depois. Aí ela cuida. Coisa. Aí você vai dormir, ela cuida, tá tudo certo. Até parece, só que depois você vai querer tanto. A gente não sabe porque a gente não teve ainda. Quando tem, você acaba. Tudo pode. Todo mundo fala isso pra mim, assim, também. Que a gente não tem como julgar muito a experiência com a cabeça que a gente tem antes de viver, né? Depois que nasce, tudo que você achou já não é mais. Tudo que você falou, não, então, agora não é mais, tal. Agora, e orgasmos múltiplos? Homem tem, a mulher tem também? Homem não tem, né? Homem não consegue ter muito. Pode ter. O Tantra traz uma possibilidade pros homens, que é um orgasmo seco, que é um orgasmo sem ejaculação, mas é um treino. Vai explicar isso pra eles, é ruim. É um treino que tem que fazer aí, um autocontrole do corpo, mas o Tantra traz essa possibilidade, os treinamentos tântricos e tal. Para as mulheres é mais fácil. A gente tem, né, porque assim, no pós-orgasmo existe um período que se chama resolução, que é esse período de relaxamento do corpo, que as coisas vão voltando, né? O coração volta ao normal, tal, tudo vai voltando ali no corpo. As mulheres têm essa fase menos marcada. Então, elas conseguem emendar um novo orgasmo. Elas conseguem não relaxar tudo. Então, elas conseguem, tipo, ter o orgasmo e não baixar todo o nível de energia delas. Elas conseguem reduzir só um pouquinho e se elas receberem estímulo de novo, elas têm outro orgasmo emendado. Então, as mulheres têm esse potencial então, de ter tem que fazer o quê, doutora? Pelo amor de Deus, explica pra gente. Pra ter orgasmos múltiplos, na verdade, depois que você teve o orgasmo, você não pode parar o estímulo. Você não deixa baixar toda a sua excitação. Então, você continua os estímulos. Lógico que a gente não aguenta o mesmo estímulo na mesma intensidade, né? A gente geralmente quer se afastar um pouco. Então, eu falo que você volta pros estímulos mais lentos, mais amplos, mas você mantém a excitação acontecendo. E vai, de novo, conduzindo para um próximo orgasmo. Sim. Então, não é tão simples assim, né? Falar muito mais simples. Aquela que vai chegar em casa, oba! Mas a masturbação é uma boa maneira de treinar. Porque a gente tem menos fatores pra estar lidando. Então, você teve ali um orgasmo, você já começa a respirar fundo, já mantém o estímulo ali acontecendo e emplaca outro orgasmo junto. Nossa, a gente vai tentar. Desculpa. E qual a diferença entre homem e mulher na hora do sexo, já que você já provou os dois? Eu tenho essa impressão que mulher é meio, vamos dizer assim, meio delicada, né? Não. É que homem é mais. Depende de pessoa pra pessoa. Então não. Mas não tem mulher que é zero delicada, inclusive, assim. Tipo. Eu acho que é muito pessoal. Eu não vejo real essa diferença, assim, pensando em gênero. Sim. Eu vejo muito mais de pessoa pra pessoa. Só que os homens, eles têm um script sexual que eles estão mais acostumados a seguir.
Sim. Então eles vão muito focados na penetração. Então geralmente as outras etapas eles passam mais atropelado, né? Sim. Tipo, faz 3 segundos de sexo oral e quer ir pra penetração já. Já acabei, já bati a cota, agora vamos. Então, e tipo assim… Já deu tempo. Quase com eles ficam com uma carinha assim, quase que tipo, já deu, já foi bom, sabe? Você fica assim, já tá bom, tipo, já tá não bom. foi bom ainda, você pode já tá bom. continuar. Então essa foi a maior diferença que eu vi, foi em relação ao script que é seguido. Então assim, como as mulheres que se relacionam com outras mulheres não tem script, porque não existe um padrão de sexo, né? Existe muito mais prática, muito mais paciência, muito mais troca, né? Então também não tem esse momento marcado de acabar. Porque assim, os caras, tipo, gozou, acabou pra eles, geralmente. Verdade. As mulheres não, tipo, o momento de acabar a hora que vocês decidem que não tá, ninguém aguenta mais. Já cansou. Já cansou. Então, isso foi as principais diferenças. Mas tem de tudo. Tem mulher que é super intensa. Tem mulher que é mais delicada mesmo. Mesma coisa com homens, né? Tem homens que tem aquela pegada mais intensa. Tem gente que é mais delicado no sexo. Então, eu acho que é muito de pessoa pra pessoa. Mas até meu conselho pro mundo, assim… Manda, que a gente quer saber. Que os homens aumentem esse repertório sexual deles. E incluam outras práticas. E entendam que a penetração, ela é legal para o orgasmo deles. Mas pra ela você, não é legal. Pra ela não tá curtindo tanto. Assim, tá curtindo talvez até pela troca, sim, pelo momento, pelo tesão do outro, porque o tesão do outro é um motivador pra gente, né? Mas assim, anatomicamente falando, a gente precisa ter outras práticas pra trazer o orgasmo pra esse corpo. Então assim, investe, sabe? Muitas outras coisas, sexo oral, masturbação mútua, esfregar o corpo, usar toys. Vários tipos tem de um monte de coisa que dá pra agregar ali. Porque você sabe que existe uma pesquisa que se chama Gap do Orgasmo. Foi uma pesquisa feita… Esse gap do orgasmo? Avaliando isso, dentro dos relacionamentos, quem chegava sempre lá. Então, os homens heterossexuais chegam ao orgasmo 98% das vezes. 100%, 98%, quase os 2% se eles dormirem antes. As mulheres héteros, 68%. E aí, quando vai para as mulheres lésbicas ou bissexuais, já aumenta. Cresce, né? As lésbicas vai para 88%, 20% a mais. Então, assim, a gente tem um problema, né, quando tá se relacionando com um homem, que é um gap muito grande, que tá muito nisso, mora muito nesse script sexual empobrecido. Script sexual empobrecido. Basicamente, eles não sabem transar. Pra falar de uma maneira bonita que a gente transa errado. Eles, né, você tá falando. Essa galera tá transando errado. Tá faltando aprender coisas, incrementar coisas e principalmente não encarar outras práticas como preliminar ou como favor. Tipo, favor. É tudo sexo. Sabe? Tem que entender que é tudo sexo. Sim. Porque é isso que faz as mulheres sapatão ganhar 20% ali a mais de orgasmo. É tudo sexo, não? Porque tudo é sexo. Mas quem que ensina esses isso. homens? Não tem um livrinho pra ensinar como é que faz? O problema é isso. Ninguém ensina. Eles aprendem na pornografia. Então, né? como que ensina isso aí? Você vai falando pro cara? Vai falando. Vai falar, faz assim, é ruim, assim. Mas assim, literalmente? Eu acho que é uma troca, né? Tipo, de falar, eu gosto mais disso. Os caras também correr um pouco atrás de se educar sexualmente, né? Então, assim, tem hoje um monte de gente falando nas redes, dando dicas, dando informações. Eu acho que se educar sexualmente é bom. Mas a gente, dentro dos relacionamentos, é bom falar, conversar e trocar e pedir o que você quer também, né? Saber que tudo bem você pedir coisas pro seu prazer. Sim. Porque muitas mulheres ficam nessa vergonha de pedir coisas que funcionam pra elas, né? Ou às vezes nem sabe o que funciona. Então, se conhecer… A mulherada é mais travada. Infelizmente é. E elas falam isso pra você quando elas iam no seu consultório? Falavam, como é que eu faço, doutora? Marido nada e não tá indo e… Falavam muito no consultório, falam muito nas redes. Eu recebo muitas mensagens, eu troco muito assim com essas mulheres, porque elas têm mesmo esse receio de, às vezes, nem saber o que elas merecem, o que elas podem pedir na cama, o que daria pra fazer na cama. Então, em geral, como sociedade, a gente transa errado, real. A gente tem um problema social aí sobre sexo. Não, mas eu acho que existe esse… É engraçado, eu falo muito sobre sexo. E a gente vê que as pessoas têm um tabu grande. A gente, aqui no podcast, a gente tenta não falar tanto, só fala assim, o episódio inteiro disso, né? A gente ainda não fala tanto. Nossa! Não, mas sério, as pessoas já ficam… Todo mundo pratica, a maioria das pessoas pratica, né, acima de 18 anos, e na hora de falar, todo mundo fica, oi, uma coisa assim que parece que ninguém faz. Existe um tabu grande. Muito, e a gente precisa quebrar isso. Muito louco. É um tabu que vem também, assim, da construção social mesmo. O sexo ficou sendo associado com coisa errada, suja, né? Tipo, as pessoas sempre cresceram com essa ideia de que é algo ruim, né? Vergonhoso, errado, sujo. Então, principalmente para as mulheres, essa mensagem, ela é muito firme, né? Ela é muito firmada ao longo da nossa vida. Você pensa quando a gente é adolescente, assim, tudo que falam sobre sexo para nós mulheres… Não pode, né? É que não pode, é que se você fizer, você meio que vai perder seu valor,
né? Enfim, existe uma série de xingamentos pra você, se você é uma pessoa, né, ativa sexualmente. Então, a gente cresce entendendo que é errado mesmo. Então, fica toda travada. Qual é a frequência do sexo do brasileiro? Agora ela vai, né? Qual é a frequência, assim, uma frequência saudável? Então, não existe uma frequência certa. Você sabe que as pesquisas são engraçadas, né? Porque os homens sempre falam uma frequência maior que as mulheres. Os homens falam, eu transo 5 vezes por semana. A esposa fala só uma vez por mês. Então, onde Sim, mas isso acontece muito na pesquisa. Tinha uma professora que era uma grande pesquisadora e ela falava, esses homens estão transando entre eles, porque não é possível. Deve estar, essa conta não tá fechando. Sério? Quanto que os homens falam que transam, gente? A maioria fala, aumenta bastante. Pra quase todo dia, assim? tantas vezes por semana. A média é 2, 3 vezes por semana, uma média de pesquisa, tá? Tá bem, vai, mas pra quem é casado, tá não bem. existe essa, tipo, é isso que as pessoas precisam entender, não existe essa necessidade de ter uma frequência sexual, né? Cada casal vai sentir ali, cada fase de vida também, eu acho que impacta muito, né? Às vezes você tá muito focado, uma coisa... tô focado no trabalho, eu acabei de ter um nenê, tipo, o seu foco da vida às vezes é outro sexo, dá uma diminuída ali no dia a dia. Então não tem, acho que a frequência saudável é a frequência prazerosa, sabe? Sempre que você tá fazendo por prazer, por desejo, é o saudável. O ruim é quando você tá fazendo pra cumprir tabela, né? Para obrigação. Não dá. E os homens têm essa coisa do tamanho se é tão importante, é uma coisa deles, né? Vamos avisar que a mulher não liga muito pra isso? Quem que avisa? Claro que dá, assim, claro que tem um limite também, né? Mas assim, desse limite pra frente, eu acho que a mulherada não... acho que você concorda comigo? Que esse negócio do tamanho é mais importante pra eles, pra falar com os amigos, do que... É mais pra validar essa virilidade exigida socialmente do que realmente no impacto no sexo. Não é? Vou contar aqui anatomicamente. Conta que agora vamos falar disso. Anatomicamente, a vagina, ela só tem inervação no começo, no primeiro terço, assim, sei lá, 5, 6 centímetros. O resto do canal vaginal, a gente não tem inervação nenhuma. Tanto que a gente usa absorvente interno, coletor menstrual. A gente não sabia disso. Nasce nenê. O nenê, a hora que nasce, dói a hora que ele sai só. Né? Não é ali costas, no canal, assim. Não, dói o útero, óbvio, mas assim... Então, na verdade, lá no fundo, pra gente não faz diferença. Passou dos 6 centímetros, não tem mais... Passou do comecinho ali, não faz diferença. Isso é muito mais imaginário. As pessoas têm isso no imaginário coletivo, de que é alguma coisa que represente potência, né? Mas alguma coisa assim, que representa. Mas aí eu acho que, assim, habilidades, entendeu? Sim, se o cara é maravilhoso, vamos sobre desenvolver outras habilidades. Sim, claro, assim. E tá tudo certo também. Eu acho que o pior cenário é a gente achar que é o cara achar que se garante só no não peru, dá. Porque ele provavelmente é um cara que tem um script super curto. super curto e não sabe fazer outras práticas. Então, assim, o tamanho realmente ele só importa no imaginário coletivo. Sim. Porque na prática, anatomicamente falando, se você deitar lá e ficar prestando atenção, você não sente nada no canal vaginal do segundo terço pra frente. Só no comecinho, 3, 4 centímetros. Então, assim, vale mais habilidade, mais outras práticas E a grossura, não é mais importante talvez do que o... A grossura pode ser que impacte um pouco mais, porque aí ela faria alguma pressão na parede do canal ali na entrada, que poderia dar uma sensação um pouco maior, né? Sim. Mas também, de novo, depende muito da prática, da posição que você faz. Tem maneiras de burlar isso. Então, eu acho que não é um lugar pra ficar tão preocupado assim. Eu investiria muito mais em outras coisas, em saber lidar melhor com outras com a coisas. Mulher, o outro lado, né? Porque mulher não é só isso, é o que a gente tá falando. Não. Eles que são essa coisa peniana, tanto o homem gosta mais de falar do pênis do que, né? Sim. Eles se comparam entre eles, é uma coisa assim, mas eu acho que desde criança eles têm essa pressão também, maldade, né? A sociedade faz uma pressão absurda. Não, existe essa pressão, é real. Ela é uma pressão social real, sobre tamanho, sobre potência, sobre ereção, sobre tudo. Mas assim, tinha que desconstruir isso urgente, porque assim, só machuca. E estraga os relacionamentos deles também. Estraga os relacionamentos, estraga a visão deles sobre o que eu posso oferecer nesse relacionamento ou nesse sexo, sabe? Então, aí, por exemplo, uma perda de uma ereção, nossa, acaba com a vida do cara. Quase morre. Acaba com ele, acaba com a autoestima dele. Daí quando eles mentem, já broxou? Não. Para, todo homem já broxou algum dia, vai. Esses dias eu vi um vídeo muito bom, que a menina perguntava na rua pros caras, já broxou? Eles não. E pras mulheres, alguém já broxou com você? Elas, sim. Aí, tipo, o povo assim, uai, gente, não é possível, não. Não, mas todo homem já, né, acontece. E tá tudo bem, assim, sabe? E não é que broxou, de repente dormiu, cansou. Não, e assim, a gente até entender que a ereção, ela é sobre sangue, fluxo de sangue só lá. Isso. Só isso. Então, assim, qualquer coisa que bloqueie esse fluxo de sangue, qualquer coisa que às vezes distraiu, pessoa em outra coisa. É normal, a ereção, ela também não é uma curva ascendente, assim, igual a gente imagina. Ela é cheia de altos e baixos, ela vai, né, principalmente quanto mais
velho, Não é vai uma ficando, máquina. né? Os homens, mais essa curva de ereção, ela é ondular, assim. Então, vai e volta um pouquinho, perde um pouquinho, volta de novo. E tá tudo bem, sabe? Sim. Tá tudo bem, assim. Não é isso que é um marcador de ser bom de cama. Não deveria, pelo menos. Óbvio que não. E é um negócio agora que plástica de perereca, todo mundo tá fazendo, virou moda. Porque você vê lá nos filmes pornô, as pererecas tudo parecida. Aí eu tava falando até com uma amiga minha que fez. Ela falou que ela ficou virgem de novo, eu não entendi o porquê que era tão legal ficar virgem de novo, mas tudo bem. Gente, e aí cortou tudo, no caso dessa minha amiga, e não sobrou nada. Eu olhei e falei, tá, mas e aí? Agora tá na moda isso, de esteticamente as pererecas todas iguais, é isso? Sim, Lu, eu sou bem contra, assim, na verdade. Existe uma cirurgia que se chama ninfoplastia, que ela é uma cirurgia que tem indicações, né? Por exemplo, tem mulheres que têm os lábios internos muito grandes, a ponto de machucar, Sim. né? Ou não consegue fazer exercício físico porque machuca. Nesses casos, até é indicado cirurgia. Mas só por questão estética, eu acho. Eu particularmente sou bem contra. Eu acho que é uma agressão muito grande pro seu corpo. Eu acho desnecessário. Eu acho que a gente tem um padrão de perereca, é o ápice da opressão, agora né? Mas não tem um padrão de perereca agora? Poxa, é o ápice da opressão que a gente. Você vê essas pererecas das americanas naqueles lugares que eu não vou falar o nome pro povo não ir lá, mas é assim, é toda perereca igual. Você fala, gente, elas são impressionantes. Eu acho que elas cortam todas. Eu acho também que eles escalam atrizes já, mas só desse jeito. É super problemático isso, assim. Eu nem gosto de entrar muito, assim, entrar a fundo, porque assim, isso vem de lugares muito esquisitos, sabe? Porque quem que tem uma perereca sem pelo é uma coisa infantilizada, é uma coisa muito problemática. Não, então, mas assim, o pelo ficou meio anos 90, não? Voltou não, a mas moda? eu digo assim, que não, eles mostram como se não existisse pelo nenhum, né? Sobre como, tipo assim, sempre tem aquele padrão dos lábios internos menores que os externos minúsculos. Então assim, essa não é a realidade da maior parte dos corpos, da maior parte das mulheres adultas. E assim, é o ápice da opressão a gente querer um padrão estético de perereca. Tem que cortar a perereca, olha fazer isso. uma cirurgia extremamente agressiva. Eu sou super contra, assim. Eu acho que a ninfoplastia, ela é um procedimento que tem uma indicação muito específica. E que tudo bem, tem mulheres que realmente precisam, mas a maioria fazer isso por estética, eu particularmente não recomendo. Eu acho que se a gente tá com esse olhar sobre o nosso corpo, a gente tá precisando cuidar daqui. Sim, e tem outras coisas que pode fazer. Hoje em dia tem laser pra melhorar a flacidez ou o colágeno, tem negócio pra ficar mais clarinho, tem todo né? Tem uma cultura monte de coisa. Eu acho essa cultura toda complexa, assim. Eu realmente não sou muito fã. Assim, é isso, tudo tem indicação. Laser, por exemplo, se a flacidez tá te machucando, tá te incomodando, porque às vezes atrapalha a penetração, às vezes atrapalha o sexo, às vezes atrapalha o tônus do canal e a sensibilidade. Aí eu acho que sempre é válido, sabe? Quando tá te trazendo um prejuízo na sua vida sexual, um prejuízo na sua vida é sempre válido. Mas fazer só por estética, acho que a gente tem que tomar cuidado em que lugar a gente tá entrando, sabe? Porque, pra quê, sabe? Pra quem e por quê? Acho que são perguntas que a gente precisa fazer. Eu acho que o negócio da frequência. cirurgia plástica tá tão em alta que aí o povo já fez peito, tirou peito, botou peito, tirou peito, aí agora botou bunda, tirou bunda, botou isso. Aí foi a perereca que tira. O problema é que uma vez que tira, não dá pra voltar, né? E assim, você corre o risco de perder a sensibilidade, né? Tem um monte de questões implicadas aí na cirurgia íntima. Nossa, eu não acho que ela devia ser banalizada como ela tá sendo, não. Voltando pro... É verdade que depois de um tempo de relacionamento, o povo sempre brinca, né? Quer parar de transar a casa. É verdade isso? O desejo, ele diminui mesmo a longo prazo nas relações, né? A gente tem 2 padrões de desejo mais fortes, assim, no corpo. Um que a gente chama de espontâneo, que é aquele que é mais no começo dos relacionamentos, que a gente tem muita vontade. Olhou, falou, vamos. Nossa, só vamos, né? No começo. E o outro que é um padrão que a gente fala que é o responsivo. Que ele é um desejo que você precisa ativar ele. Então você precisa investir nele a longo prazo. Quando você tá muito tempo com alguém, você costuma sair desse padrão espontâneo. Porque esse padrão espontâneo, ele depende muito de uma química que a paixão Eu quero perguntar corpo. O que é isso, o que é tesão, o que é química, explica pelo amor de Deus pra gente saber ligar, desligar, ligar de novo. Como é que faz, doutora? Vai. Então, a química da paixão a gente não liga voluntariamente, ela é um processo químico que acontece no nosso corpo quando a gente conhece alguém. Então, ele literalmente libera substâncias ali que te deixam mais motivada, com mais tesão, mais engajada. Nossa. Ele basicamente quer que você fique com essa pessoa e faça vínculo com essa pessoa. Tem como desligar isso? Ele desliga sozinho. Entendi. Ele desliga sozinho. Em 6 meses, até 2 anos no máximo, ele desliga sozinho. E aí que os casais começam a ter esse conflito de, poxa, mudou muito, caiu muito tesão. Na verdade, mudou muito e vai mudar. Em qualquer relacionamento a longo prazo. Até porque o nosso corpo, a paixão, ele é um estado de estresse pro nosso corpo.
porque ela libera um monte de substância. Você vê que a gente fica com frio na barriga. Péssimo. Fica meio obcecada na pessoa. Meio obcecada, péssimo. Não, você sabe que existe um fenômeno na paixão que chama inibição do córtex pré-frontal, que literalmente a parte frontal do nosso cérebro, que é a tomada de decisão, ela fica inibida. Mais nada. Ela fica inibida, então a gente fica literalmente mais burro, vamos dizer assim. Será que homens sentem isso também? Todo mundo. Nossa, todo mundo. Porque eles não assumem, não. Todo mundo, mas eu acho que as mulheres têm um impacto maior porque a gente tem um social maior sobre estar apaixonado. Então, acho que a gente alimenta muito essa história pra gente, né, da paixão. E aí, isso passa, então a gente tem que aprender a manejar esse desejo de maneira diferente. Então, o desejo, depois de um tempo de relacionamento, ele precisa de investimento. Você precisa realmente ter um tempo pra aquilo, fazer do sexo uma prioridade, criar momentos de intimidade, né? Mas não dá pra ficar esperando que vai ser igual no começo, porque infelizmente acaba pra todo mundo, ou felizmente, deve ter um motivo biológico pra isso, né? Acaba pra todo mundo. E se a gente ficar naquela expectativa ou angústia de voltar ao começo, a gente não sabe lidar com o que a gente tem na mão. Sim. Então a gente tem uma possibilidade na mão que precisa ser trabalhada. Ela não é mais tão espontânea, mas ela existe lá. E aí a gente precisa trabalhar, investir num sexo bom, porque o nosso cérebro, quanto mais substância positiva ele recebe do orgasmo, mais ele quer sexo. Sim. Se ele não recebe a recompensa dele ali no orgasmo, ele pensa: ai, filha, não vamos fazer isso não. Gata, dá muito trabalho. Nossa, tem que ter um negócio, vou ganhar o presentinho no final. É muito suor. É igual eu falo pro pessoal, assim, você malharia se o tanquinho fosse pra outra pessoa? Não. Então você também não quer fazer sexo se só outra pessoa se vai embora com o prazer. Então é isso que o nosso corpo entende. Então é preciso investir. A verdade é essa. Relacionamento a longo prazo a gente precisa investir. Criar momentos a dois, criar erotismo, conversar sobre sexo, conversar sobre fantasias. Pensar nos repertórios. Eu sempre falo que o sexo pra mulher começa… Acordou, o cara tá sendo gentil de manhã, a gente já começa a ser… O cara é grosso, já matou pra mulher. A mulher tem todo um… Ou a mulher, bom, enfim, a gente tem todo um encantamento que o sexo pra mulher vem muito antes. Não é só naquela hora. Sim. É tudo que aconteceu durante o dia, é do jeito que te tratou, como ele falou com você ontem à noite. Não é só… A mulher tem uma coisa… Quer dizer, não vou falar que todas, mas a gente tem uma coisa mais emotiva. O homem ali… Vamos agora! A gente tem uma associação grande do bem-estar e do afeto com o sexo, né? Os homens foram mais ensinados a ver o sexo pelo sexo. Tem isso, sexo, né? Tipo, pelo sexo. Ele viu uma ereção, ele já acha que ele tá pronto pra fazer sexo e que é só aquilo ali que importa. Para as mulheres, o sexo, ele geralmente vem carregado de um contexto um pouco maior. Contexto emocional, um contexto de conexão. Sim. Não todo mundo e não sempre. Não, às vezes a gente só tá com tesão mesmo, né? Óbvio. Só quer resolver aquilo ali. Óbvio. Mas muitas vezes vem, principalmente quando a gente tá casada, tá num relacionamento maior, tem uma associação mais íntima com essas questões. Então, realmente, se você sente que emocionalmente não tá legal, é difícil ter uma disponibilidade sexual grande. A mulherada é difícil. Agora, também tem uma maneira de pensar que todo mundo fala assim, não, homem quando trai é só sexo. E mulher não, tem que estar envolvida. Assim, eu tenho meus pontos de vista, mas eu vou deixar isso pra… Mas tem esse negócio do homem realmente, assim, é cultural, eu não tô sendo aqui, né, hipócrita, mas a gente entende que homem transa de uma maneira muito mais despojada do que mulher. Não vamos generalizar, mas eles levam para um lado… não lembro nem o nome, existe isso, eles transam e tipo, dormiu junto, tchau, não lembro, foi. A mulher… Quer dizer, também não vamos generalizar, mas normalmente a mulher… Você dorme um cara não sabe o nome? Não, sem dúvidas existe isso. Não é biológico, que é o que as pessoas querem fazer acreditar, né? Homem é animal, é biológico. Não, é social. Socialmente, os homens foram ensinados que o valor do sexo, o valor até daqueles corpos ali com que eles estão transando, infelizmente, é tipo um objeto e resolveu. E eles conseguem separar isso bem? E existe uma separação maior. Para as mulheres, como a gente aprende que o sexo deve vir em contextos assim, assado, deve vir associado com afeto, não é com todo mundo que você transa. É verdade. A gente carrega isso na nossa vida. Então, em geral, pelo social, as mulheres têm mais dificuldade mesmo de desassociar afeto de sexo. Mas é isso que a gente falou, não dá pra generalizar. Mas eles usam isso, só sexo, traiu, não, mas não significou nada. Mas eu acho que eles acreditam, muitos deles acreditam, e deve, assim… Sim, agora eu vou trazer uma visão romântica da parada, assim. A verdade é que sexo e amor, eles não têm exatamente muito a ver, né? Assim, uma visão nada romântica da parada, tá? Não tô dizendo que eu sou super bem resolvida com isso também, não. Tá. Mas tô dizendo que, assim, se a gente parar pra analisar friamente, o que foi construído como amor, não necessariamente é a mesma coisa que a gente sente quando a gente tá querendo fazer sexo, amor e tesão. Temos três coisas aqui. Eu acho que são coisas diferentes. A gente embola muito socialmente isso. A gente embola amor com sexo, a gente embola monogamia nessa parada toda. A gente faz um bololô de conceitos ali, que é uma coisa bem construída socialmente também. Então, assim, friamente falando, é possível transar com alguém e amar outra pessoa? Sim.
Tipo, não é, sabe? Não é o fim do mundo isso. Sim. Só que o problema está no que a gente cobra dos outros, nos acordos que a gente faz e não combinado. Cumpre. Porque o problema dos homens, em geral, eles estabelecem acordos monogâmicos e não cumprem. Todo mundo é monogâmico, só que eles estão transando com a outra. Não, muita gente vive relacionamento aberto e não sabe. Não, então, só porque eles não aceitariam se fosse aberto pro seu lado também. Mas é aí que é o grande problema. Porque homem não lida bem com isso. Mulher é muito mais… quer dizer, de novo, tô generalizando aqui, alguém vai falar, não é verdade. Mas normalmente as mulheres lidam melhor com uma traição do que o homem. O homem tem um tabu absurdo. Nossa, tomar um chifre pra homem, eles… quase, nossa, eu acho que aquilo mata eles ficam desesperados. Que a gente normalizou. Infelizmente, socialmente, a gente normalizou os homens terem relações extraconjugais e para as mulheres isso é um grande escândalo. É isso. Né? Tipo, um grande auê. E aí é isso, assim. O real problema pra mim não é isso. Não é saber separar sexo de amor. Porque é possível separar as duas coisas. Eu acho que todo mundo consegue fazer isso. O problema é socialmente… Como que é a cobrança disso? Uma mulher nunca pode se colocar nesse lugar que ela separou. Ela sempre vai ser julgada loucamente por ter Foi lá só transei. Loucamente por isso. E pra explicar isso também não vão acreditar, né? Como assim? Você não gostava dele? É isso. E pros homens é essa permissividade das coisas, né? E aí os caras entram no relacionamento, estabelecem um acordo de monogamia e não cumpre. Só porque eles não sabem lidar com a liberdade do outro. Porque você tem a opção de falar, então vamos abrir. Mas eu não quero, você acha? O homem vai deixar a mulher transar com outro? O homem não aguenta. A gente não sabe lidar com a liberdade do outro. Não. Basicamente você tá falando o homem não consegue lidar com a liberdade da mulher. Sim. Porque o homem não lida bem com o chifre. A gente já viu milhares de casos. Eles podem colocar, mas na cabeça deles dói muito mais. Sim. Não é? E de novo, entra naquele lugar, tipo assim… Olha como é doido a nossa sociedade. Uma mulher que perdoa um chifre, ela é mais mulher. Ela é mais forte, ela é mais resiliente dentro daquele relacionamento. Um cara, se ele perdoar um chifre, ele não é homem mais. Acabou. Ele perdeu a masculinidade dele, pra sociedade, tô dizendo, óbvio, né? Mas é isso que vende, né? Tipo assim, nossa, o que é isso? É um frouxo. Não é um homem. Também, e não sei o quê. Então, assim, é muito sobre o social, na verdade. É muito sobre o que a gente inventou como sociedade de regras aí, e elas são muito diferentes para homens e mulheres. Não, é interessante quando, eu tava vendo isso outro dia também, vamos dizer, o cara é casado, aí ele traiu com X. A mulher briga com a moça, não é com o cara que tinha compromisso, o cara que é o safado, não, mas a mulher é a filha da… Mas vem cá, mas tudo bem, eu entendo que também, né, mas o fato é que quem tinha um compromisso era o cara. Com certeza. Por que a gente fica com raiva da mulher, gente? Porque é ensinado na competitividade, né? Se você for… a mulher tá… Nossa, eles se defendem e a gente compete entre nós. E eles dão risada, com certeza. Tem um livro que é muito bom, né, que se chama Prateleira do Amor, que ela fala assim, que os homens são ensinados a amar muitas coisas e as mulheres são ensinadas a amar os homens. Sim. A nossa existência é moldada para agradar e chamar a atenção de um homem me escolher e eu casar e eu resolver minha vida a partir daí. E aí, por trás disso existe uma competição por este homem que é fomentada socialmente, né? Sim. Tipo assim, quem vai casar, quem vai ser a escolhida, vai pegar ele? Quem vai ficar com esse homem. E por mais que você não viva isso ativamente no seu pensamento, isso tá lá no seu interior. Então, quando um homem trai, a mulher entende que, na verdade, a outra furou essa fila e essa competitividade entre elas. Então, assim, é tudo muito errado. Nossa, mas na realidade a gente sente isso mesmo. Sente, porque a gente… Na verdade, assim, eu penso, né, diante de uma traição, se as duas pessoas eram cientes de que ela tinha um compromisso, as duas pessoas têm alguma responsabilidade ali, óbvio. Mas com você, quem tem uma responsabilidade é quem tem um relacionamento com você. A outra pessoa foi, filha… Foi, entendeu? Mas só quem que tem assim, compromisso você não tem que brigar com ela. Óbvio. O compromisso é de quem furou com você. Mas a gente tá com ódio da mulher, né? Dá vontade de dar uma surra na pessoa. Então, é isso, mas é como a gente é criada. Não é? É como a gente é moldada. Eu espero que isso mude, assim, que a galera comece a olhar onde tá realmente o problema, sabe? Que é nessa normalização de como o homem pode fazer tudo e as mulheres têm que aceitar tudo. Nada. Não pode fazer nada. Gente, inacreditável, você foi pra aquele BBB. Eu fui pro BBB. E agora a pergunta que não quer calar, você fez alguma coisa lá dentro ou ficou na seca? Fiquei na seca, eu tive um relacionamento lá dentro. Sim. Mas só rolou beijos, ali não rolou nada demais lá dentro. Não dá, lá é uma tensão tão grande. Não, mas tem gente que faz? Tem. Eu também acho que não consegui. Eu fiquei numa tensão tão grande, assim, que nem tinha vontade de nada, assim. E no caso, você acha que… É Daniel, né? O Daniel, para sua participação, foi benéfico
ou não? Não foi. Não sei. Assim, é a sua ideia, né? Tô perguntando a sua opinião. Não, eu sei que não foi, né? Porque, tipo assim, a coisa que eu mais escuto é você ia ganhar, daí você foi, se envolveu e etc. Então, assim, mas hoje eu não acho que é sobre o Daniel, né? Tipo, coitado. Ele é uma pessoa. Não, é uma pessoa X, claro. Incrível, que eu adoro, de paixão. Mas era pelas expectativas das pessoas em relação a mim. Era um jogo. E ali, aquelas expectativas. O que eu fiz foi muito contra a expectativa da galera. Eles não queriam aquele relacionamento. Sim, e eu, como boa sagitariana, estava simplesmente vivendo uma coisa nova. Achando o máximo. Tipo assim, pra mim, eu nunca tinha vivido aquilo. Nunca tinha vivido ficar com um cara mais novo, completamente irresponsável. Eu sempre tinha sido responsável, certinha, médica, bonitinha. A vida toda eu tava amando viver minha era hippie, sabe? Assim, sim, tô aqui, tô curtindo, deixa. Vou beijar na boca, não tô nem aí com a parada. Só que isso pro público não era a imagem que eles estavam construindo de mim. Então eu sei que foi maléfico para o jogo, para a vitória lá do programa. Sim. Mas é isso, sabe? Eu acho que não tem. Não tem como. Melhor. Não tem como. É muito cruel com a gente ficar vivendo o e se. E se eu gente, eu odeio o e se. Eu fiz o que eu queria fazer. E também achava que ia dar certo. Você sempre faz o melhor, né? Sim. A gente faz o melhor. E assim, como adulta, cara, a gente faz as coisas e depois arca com a responsabilidade daquilo. Não tem como eu ficar projetando nele, né? Tipo, não ele que é o culpado. Não, eu era uma adulta. Eu ativamente quis entrar no relacionamento. Eu quis, gente. Eu quis. Você é ciumenta? Porque a tua namorada, ela canta, né? Sertaneja. Luna, graças a Deus não sou. Porque não assim, minha filha, olha, eu vou te falar, é um tal de mulher ali em cima dessa mulher, como vou falar pra você. É verdade? É muito. Ela é gostosa? Ela é muito gostosa. Entendi, não faz propaganda, hein? E aí você não é ciumenta? Não sou. E se você fosse, seria mais de homens ou de mulheres, tanto faz? Acho que no caso com ela, mulheres. Ela não tem muito aplauso pra homens ali da parte dela, não. Mas eu não sou, na verdade, eu sou uma pessoa assim, eu sempre converso muito quando eu começo relacionamento sobre acordos. Então eu sempre deixo muito aberto pra pessoa, tipo, esses acordos são mutáveis. Se a gente achar que em algum momento esse acordo pode mudar, sabe, se faz sentido pra você, conversa comigo. Então, tem que avisar antes? Ó, vem cá, tem uma gostosa aqui, tem que avisar antes? Então, hoje a gente vive uma relação fechada. Sim. Mas existe essa abertura para conversar sobre isso a qualquer momento. Então, eu sempre disse isso muito pra ela. Então, eu falo assim, se você me trair, tipo, você não tem mais o que fazer. Porque eu já te dei a chance de me falar que você queria viver outras coisas, né? Mas se aconteceu, encontrou, você preferia que eu te contasse? Ou, tipo assim, tava lá a outra botando, né? Não, eu preferia que me contasse. Tipo, ela vai e conta, ó, vem cá. Sabe o que aconteceu? Marcela tava lá, e aí tava cantando, e aí, bom. Eu preferia que me contasse. Se fosse só um beijo. Eu preferia, porque aí eu acho que é o momento da gente rever nossas liberdades dentro do relacionamento, sabe? Você vai falar, tá bom, então. A sensação pra mim, pior, é deslealdade. É horrível, mentira. Então assim, infidelidade, tipo, beijar na boca de alguém, tipo, não é um big deal, mas assim, deslealdade é muito ruim. É pior se outras pessoas viram. Te expõe, aí além você de fala, tudo, nossa, então tava lá todo mundo rindo da minha cara, só eu que não sabia. Mas a Lu, ela é muito tranquila, ela é muito maravilhosa. Eu acho que eu não tenho ciúmes também, porque ela é uma pessoa que me deixa muito segura, sabe? Ela sempre se faz muito presente, mesmo quando ela tá na estrada, ela manda mensagem, ela conversa muito comigo sobre tudo. Então eu sou bem tranquila, acho que nós duas encontramos um lugar de tranquilidade, de conversar muito sobre o relacionamento. E você acha que o relacionamento com mulher é mais calmo, talvez? Tem seus desafios, assim. Eu acho que tem uma parceria muito legal, muito diferente, pelo menos, de tudo que eu já tinha vivido, né? A Lu é o primeiro relacionamento longo que eu tenho com uma mulher. Sim. E a parceria que a gente tem, eu não sei se dá pra generalizar, porque eu acho que devem ter muitas mulheres difíceis também de lidar, não é ciumenta né? também, a Luísa? Já foi mais no começo, hoje a gente é bem tranquila, assim. Já tivemos momentos ali, assim. No começo, acho que eu saí de um reality, tinha um rolê todo ali. Ela até teve algumas conversas comigo, mas nada grave, assim. Sempre foi bem tranquilo. Quando confia é outra história. E a gente sempre reforça muito a confiança uma na outra. Sim. E eu acho que o relacionamento de mulheres tira um pouco de algumas crenças que os homens têm, que ajudam um pouco, sabe? Então, assim, eu vejo com mulher, não fica esse joguinho de eu não vou demonstrar que eu tô apaixonada, sabe? Se tá apaixonada, tá apaixonada. E vive a paixão. E então a gente sempre foi muito aberta, conversou muito e foi muito parceira uma da outra. Sim. E eu sempre tive muita liberdade pra falar o que eu quisesse pra ela. Então isso fez bastante diferença. Foi muito diferente das experiências que eu tive com homens. Sim. Nesse sentido, eu acho que foi bem mais calmo e é bem mais gostoso. E se vocês fossem fazer uma homenagem, traria um homem ou uma menina? Ai, nossa. A outra já quer saber. Eu acho que a gente não faria homenagem, mas assim, seria uma menina. Não sou ciumento, mas não vem ninguém aqui. Não, eu acho que não faz parte do nosso repertório de fantasias do casal, sabe? Mas eu acho que seria uma mulher, com certeza. Você tá no momento meninas. Ai, eu não vejo a Lu também aceitando a ideia. Mas assim, também, não sei. Eu acho que se eu vivesse hoje,
eu viveria uma homenagem com mulher, não viveria com homem, não. Agora a gente tem um quadro aqui que é pode ou bode. Eu vou te fazer umas perguntas e você diz se pode ou se dá bode. Tá bom. Ok, vamos lá. Pode levar a mãe no sex shop? Pode, muito, 10 dias. Já levou tua mãe? Já, minha mãe, eu dei vários brinquedos pra ela. E ela, inclusive, falou que isso mudou muito a vida dela, assim. E eu acho que a gente tem que ver nossos pais, quando a gente é adulto, ver nossos pais como outros adultos. Eles não são mais nossos pais. Eles são, tipo, ela é uma mulher. Eu quero que ela desfrute da vida. E ela curtiu? Muito. Ela é a minha maior propaganda hoje em dia, é minha mãe. Levar um vibrador pro reality show não pode, né? Poxa, não pode. Seria muito bom. Acabar com o problema. Seria muito bom. A gente ia se meter muito menos enrascado, porque às vezes passou o tesão, você já pensa melhor, né? Aliás, sempre. Passou o tesão, você sempre pensa com mais clareza. Você fala, o que eu tava pensando, não é? Exato, a gente tem umas decisões mais conscientes. Esse tesão que você não conseguiu me explicar como é que liga e desliga, que eu acho que é a busca da minha vida, como é que liga e desliga. Acho que é a busca da vida de todo mundo. Nossa, mas eu como boa escorpiana, eu fico pensando nisso, falo, gente, liga. Não. Desliga? Não. Ai, que inferno. Não, porque podia ter um controle disso. Podia. Mas não existe. É porque é muito sobre a gente descobrir na gente o que liga e o que desliga. Atender um familiar, uma amiga no consultório, ver a perereca das amigas? Eu acho que super pode, assim, é profissional, é muito diferente, claro. Né? Tô ali com outro foco, outro objetivo, então super pode. Pode ou pode transar sem camisinha? Bode, né? Assim, eu vou dizer assim. Existem outras maneiras de se prevenir. Se vocês são um casal que estão juntos há muito tempo, dá pra fazer exames, tem outras coisas, tem outros recursos de prevenção. O que não pode é não fazer prevenção nenhuma. No sexo casual, eu acho que é bode e não usar camisinha. Porque é um recurso barato, fácil de usar e que te protege de um monte de coisa. Pode ou pode usar? Hoje em dia a gente vê os meninos, né, usando muito remédio pra ereção. Pode ou pode? Pode se for na faixa etária, né, com a necessidade. Pra usar, assim, com meninice, bode total. Além de tudo, tem muitos riscos. Dizem que os meninos estão tomando isso bem novos, assim, com 20 e poucos anos. Uma coisa meio... que não... Gente, aprende a usar a língua ao invés de ficar usando remédio. Podia dar um curso, né? Você podia dar um curso. Muito mais fácil, resolve metade dos seus problemas, te garanto. Gente, é muito louco que hoje em dia é tudo, é o que você falou, é tudo sobre a ereção. Quer dizer, o homem também tem uma pressão absurda. Se não fica, se o cara olha pra mulher e não reage, nossa. E até as mulheres ficam nessa, né? Achando que é com elas e nas expectativas. Eu acho que eu acharia também. Então. O que eu fiz? Mas não é, né? Isso é um corpo. É só um corpo. Você já cometeu alguma gafe em rede social? Já. Assim. Normal, né? Já, sempre. Teve uma gafe boa, né? Que até a minha irmã tá nos bastidores, eu posso contar. Ela subiu uma publi pra mim, eu tava ocupada, ela subiu uma publi e marcou o concorrente, ao invés de marcar a empresa que Alguém eu tinha. Avisou? Foi a minha maior gafe nas redes sociais. Ficou minutos no ar, mas ninguém nunca mais esqueceu dessa gafe. Marcou a concorrente. Marcou o concorrente. A irmã boa, essa irmã, hein? Pois é, isso que é irmã, isso que ama, né? Me conta, o que te deixa exausta? Pra gente terminar o nosso podcast de hoje. Tem alguma coisa que te deixando exausta? Mas que você fala assim, não precisa mais. Nossa, muito das coisas que a gente conversou hoje aqui. Mas eu acho que essa visão de mundo tão desigual para as mulheres, sabe? De poder se expressar, de poder viver com liberdade, me deixa exausto. Porque assim, parece que a gente tá patinando sempre na mesma página, desde 1500, tendo que lutar pelas mesmas coisas. Então, me deixa exausto. Porque em 2023, as mulheres realmente tendo outros tipos de expectativa do que os homens entram na trança sabendo que vão ter orgasmo. A mulher já fala, isso vai ver se dá certo. Aí quando acha um que é engajado, aí ferrou, um ou uma, né? Uhum. Aí você apaixona, porque normalmente as pessoas hoje em dia são muito egocêntricas. A gente tá acostumado com migalha, né? Receber o mínimo, assim. E aí, quando a gente recebe um tiquinho mais de atenção, nossa, já projeta uma expectativa gigante ali nas pessoas. É isso, acho que a gente precisa equiparar melhor essa divisão que a gente tem social. E isso seria muito incrível para todos os ramos da nossa vida. E não só para nós mulheres, mas para os homens também. Essa equiparação, assim, seria muito valiosa para os relacionamentos. Sim. Seria muito valiosa a longo prazo pro mundo aí. Então... E pra terminar, eu tô me lembrando, a pessoa vai saber o que eu tô falando. Eu fui jantar no fim de semana, um casal de casados há 20 anos, eles falaram pra mim que eles transam todos os dias, pelo menos 5 vezes por semana. O cara falou que se não perde, a gente faz porque tem que fazer, senão perde o costume. Fiquei pensando, eu achei, mas todo dia ele falou 6 vezes por semana. Achei. Você sabe que assim, eu acho. Tem uma linha de estudo da sexologia. Quanto mais faz, dia, mais faz, quanto menos faz. Que apoia o sexo com hora marcada. Com hora marcada? Com hora marcada, assim, tipo todo dia. Ter compromisso de transar. Porque eles falam isso. Às vezes, se você deixa o sexo lá no fim das suas prioridades, você vai esquecendo, porque a vida vai engolindo a gente cheia de coisa. Então, se é uma prioridade do casal,
não vejo problema em ter o marcado. Mas tem que saber se tá sendo massa, né? Mas também pode ser junto ou separado, também tem que fazer todo dia, não importa como. Pode ser ali também um momentinho. Pode ser sozinha, né? Mas é legal ter um momento do dia pra você investir no sexo, mesmo que não vire um sexo, mas sei lá, vocês trocam uns amassos ali. É sexo também, como você falou. Faz um rolê ali, mas assim, investir no sexo não é uma má ideia. Eu acho uma ótima ideia. Pra mim, a vida, nossa, sem sexo é triste, não? Escorpiana, né? Eu sabia que você era, mas com certeza. A minha mulher também eu sei como que é. Então a gente, né, vamos falar. Metade do cérebro tá pensando em sexo. E a outra metade tá pensando que horas. Exatamente, que horas que dá pra fazer sexo. Metade tá pensando no sexo, outra que horas que vai rolar. É isso. Gente, muito focada, calma. Foca, zen. Marcela, muito obrigada. Ai, adorei. Tudo. Muito bom. Foi muito Você não bom. trouxe a Luísa pra gente conhecer, mas manda um beijo pra ela. Da próxima, chama ela depois pra vir aqui. Ela é maravilhosa. Vou chamar a tem umas histórias pra gente ótimas. Trocar aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada, foi um prazer. Bagaceira Chique vai ficando por aqui. Lembrando pra você ativar o sininho, compartilhar, dar like, fazer tudo que você pode fazer com o meu podcast, se você estiver gostando, tá bom? E se não gostar, pode falar também educadamente, que a gente vai ouvir. Obrigada, viu? Um beijão pra vocês. E ó, mulherada, vai atrás do seu orgasmo, que a gente agora entendeu que precisa ter. Vamos acabar com esse, né? Só o homem pode. Com certeza. Ó, arrasem.